Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Na passada quinta-feira abri o New England Journal of Medicine e vejo um artigo em destaque com o título Association Between Wealth and Mortality in the United States and Europe. De seguida, leio o nome dos autores e apercebo-me que a primeira autora tem o nome de Sara Machado, uma autora portuguesa. Ora bem, não é todos os dias que lemos um artigo no New England com a primeira autora portuguesa. Entrei em contacto com a Sara e, caros colegas, hoje, neste episódio do nosso podcast, temos connosco a primeira autora deste artigo publicado no New England Journal of Medicine, a professora doutora Sara Machado. Sara, bem-vinda e desde já muito obrigado por ter aceitado o convite para participar neste episódio. Olá, Carlos. Obrigada eu pelo convite. É um gosto de estar aqui. O gosto é todo nosso e também estamos mesmo muito interessados em que partilhe connosco esta aventura que foi este trabalho e este projeto. Apresento apenas um bocadinho o seu percurso académico para os colegas que não a conhecem. A Sara fez a sua licenciatura e mestrado na Universidade Nova de Lisboa, na Nova School of Business and Economics. Depois fez o seu doutoramento na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Depois também teve uma ligação, salvo erro, fez um pós-doc na London School of Economics and Political Science, em Londres, e no presente está ligada à Universidade de Brown, em Providence, também nos Estados Unidos. Acertei? Disse tudo direitinho? Está tudo certo, está tudo certo. Muito bem, um percurso muito interessante desde do Porto, salvo erro, as suas origens são da cidade do Porto, portanto, Porto, Lisboa, Boston, Londres, Estados Unidos, como tem sido esse percurso, essa aventura? Realmente é um bocado assim, às vezes sinto-me um ioiô a ir de um continente para o outro. No fundo tem sido a carreira que me tem levado de um sítio para o outro e acabo por ter 5 ou 6 cidades que são casa para mim neste momento, porque acabei Muito por bem, ver bastante tempo em cada um deles, então muito bem, ah, muito bem. é mesmo Dentro isso. da área da economia, que foi no fundo a sua formação base, tem-se dedicado então à área mais específica da economia da saúde e gestão de serviços de saúde, é isso? Sim, eu estudei economia e, no fundo, o meu percurso reflete um bocado esta interdisciplinaridade da minha investigação neste momento. Eu comecei por estudar economia, vou-lhe chamar economia pura, na Nova, e já a fazer a licenciatura comecei a trabalhar em economia da saúde com o professor Pepita Barros e a partir daí fui sempre trabalhando em economia da saúde, fiz o doutoramento em economia, mas também com a especialização em economia da saúde, a economia do trabalho. Depois, quando fui para Londres, é que já fui mesmo para um departamento de Health Policy. Depois comecei a trabalhar com um grupo aqui do Brigham and Women's Hospital, de um grupo de cardiologia, porque no fundo fui sempre percebendo, ok, se eu estou a trabalhar em economia da saúde, mas eu de facto não tenho experiência no terreno, eu não percebo as decisões clínicas, eu não sei como é que isso acontece na prática, então acabei por o tal postdoc que falou, a minha fellowship, depois a meio dessa fellowship passei a ser também scholar no Brigham Women's e isso incluiu fazer shadowing, estar nos cuidados intensivos. Nessa altura eu trabalhava principalmente com organ failure and transplantation, por isso eu estava nos cuidados intensivos pré-transplantes cardíacos e pulmonares. Então ganhei esse conhecimento no terreno, foi uma espécie de uma especialização. Não era eu a fazer a prática clínica, mas a observar e a ver como é que se tomavam as decisões. E depois daí já voltei para um espaço mais puro de Health Policy e agora estou num departamento de Health Policy e Health Services Research. Muito bem. Isso é esse o arco completo. Muito interessante, muito interessante. Falando então agora um bocadinho mais especificamente deste artigo que publicaram,
podemos começar pela pergunta de investigação e também um bocadinho como é que vos surgiu a ideia de fazer este trabalho. Todos os papers têm uma história, não é? Todos os papers têm uma história. É A história verdade. deste paper começou no processo de revisão do paper, de um outro paper em que eu estava a trabalhar. Nós temos um outro paper que é sobre desigualdades da saúde, a relação entre diferentes países e diferentes grupos etários de desigualdades em saúde relacionadas com riqueza, so wealth inequalities. E enquanto estávamos na revisão desse paper, a certa altura, o que nós chamamos o reviewer 2, tipo, mesmo foi o reviewer 2, fez um comentário em que dizia, nós, de facto, nós não, vocês dizem isto, já nem me lembro o que era o isto, mas dizia, vocês dizem isto, mas nós não sabemos se as diferenças na distribuição, à medida que a idade vai avançando, não Da sabemos se distribuição da isso riqueza. da distribuição da riqueza, exato, e das desigualdades, naquele caso em particular. Não sabemos se isso tem a ver com as pessoas mais pobres morrerem mais cedo do que as pessoas mais ricas, então isso faz com que a riqueza aumente estatisticamente, né? Porque na prática estamos a eliminar a cauda de baixo da distribuição. Não sabemos se é isso que está a acontecer ou se de facto toda a distribuição está a convergir para um espaço mais igualitário. E nós vimos o comentário e sempre sim, tem toda a razão, não sabemos, mas isso de facto não faz parte deste paper. Este paper é sobre outro aspecto, né? Só que enquanto tivemos esta conversa, né? Enquanto estávamos a reescrever a resposta ao reviewer, E e pensaram, era dissemos, interessante então fazer um estudo que aham, então, esclarecesse. mas nós podemos fazer isto, tipo, não há nenhuma razão pela qual eu não possa tentar ver se de facto o problema, quote unquote, entre aspas, né, é este survivor effect, quer dizer, especialmente porque nós nesse paper observámos que essa diferença era mais provável de acontecer nos Estados Unidos do que nos outros grupos de países da Europa que nós estávamos a olhar. E é assim que nasce. A pergunta deste paper é muito simples. Qual é a associação entre a riqueza e mortalidade entre os Estados Unidos e a Europa? A pergunta fundamental é essa. Agora, na prática, chegar a esse resultado é que já foi Muito um bem, sério. então essa é a minha pergunta a seguir. Que metodologia é que seguiram? Porque, na verdade, imagino que o acesso a estes dados não seja muito fácil. Como é que vocês conseguiram o acesso aos dados para responder à vossa pergunta de investigação? A verdade é que estes dados estão disponíveis. A questão é mais como é que se conseguem usar estes dados. Tipo, eles estão disponíveis e há muitos investigadores que já usaram estes dados. São dados do Health and Retirement Survey e do SHARE, que é o Survey on Health, Aging and Retirement. A questão é como é que nós conseguimos chegar a uma análise limpa que nos permita isolar a taxa de mortalidade nestas populações e, de facto, conseguir fazer uma comparação entre países. O grupo de investigação em que eu estou, aqui na Brown, o que nós fazemos é analisar sistemas de saúde ao nível individual e criar metodologias que permitam a comparação de sistemas de saúde e de outcomes de saúde ao nível individual entre países. Parece simples, mas não é, por toda a idiosincrasia que cada um dos países tem, e etc. Então, nós temos sempre o que nós chamamos uma people-centered approach, que é começar mesmo pelas pessoas. Ver o que é que acontece a uma pessoa, por exemplo, que tem uma fratura da anca, o que é que vai acontecer a essa pessoa se estiver nos Estados Unidos, se estiver na Alemanha, se estiver em Portugal, se estiver na Grécia, se estiver... E aí já conseguimos criar uma espécie de comparação, mesmo ao nível do percurso do doente, mas passando por muitos países. Estes dados em particular são uns dos dados que nós usamos para criar esse tipo de comparações e de metodologias, e depois na prática o que nós fizemos foi olhar para pessoas ao longo da distribuição da riqueza, no primeiro quartil, segundo, terceiro e quarto quartil, e comparar entre quartis, no bolo completo, mas entre quartis, por exemplo, comparar os mais pobres com comparar os mais ricos, e também comparar entre as diferentes regiões, comparar os Estados Unidos com o Norte e Europa do Northern and Western Europe, peço desculpa, com a Europa do Sul ou com a Europa do Leste. Então, são esses os grupos que conseguimos comparar com os dados que temos disponíveis. Muito bem. Do ponto de vista de análise dos dados, provavelmente havia aqui algumas, aliás, vocês mencionam isso no vosso paper, algumas variáveis de confundimento que vos preocupavam em particular. Portanto, tiveram esse cuidado de fazer esse ajustamento. Queres falar um bocadinho quais eram as principais variáveis de confundimento que vos preocuparam?
Sim, são os suspeitos do costume na prática. É o sexo, as diferentes faixas etárias, o facto das pessoas serem casadas ou não, comportamentos de risco, por exemplo, se fumam ou se bebem, e a educação, se tiveram algum tipo de estudos da universidade ou não. Sempre que se fala de desigualdades, estes fatores costumam ser importantes, então nós tínhamos essa informação e conseguimos usá-la, ajustar. Na prática, a mim dá-me sempre muita paz quando o resultado muda pouco, quando nós ajustamos ou não ajustamos, e na prática foi isso que aconteceu. O nosso efeito principal são de facto os quartis de riqueza e os grupos de países. Não sei se há muita esta noção, mas o paper tem 2.700 palavras, e tem 100 páginas de anexos. Então, The devil is in the details e os detalhes estão no anexo. Se alguém tiver curiosidade que vá ver, eu recomendo ficar pelas 2.700 palavras, porque essas são mais Muito bem, amigáveis. muito bem, muito bem. Então, no final, vocês chegaram a uma amostra de, pelo menos no abstract, mencionam 73.838 adultos. Queres partilhar um bocadinho agora as principais conclusões, os principais resultados? Então, nós são 73 mil, quase 74 mil adultos, têm uma idade média da volta de 65 anos. Nós selecionamos pessoas que em 2010 tinham 50 a 85 anos. Dessas pessoas, 13.802 identificámos que morreram durante o follow-up do estudo e o follow-up mediano são 10 anos. Por isso, nós, mais de 50% das pessoas nós observamos durante 10 anos. O que nós encontramos é bastante simples de dizer. São 40% menor taxa de mortalidade para os mais ricos quando comparados com os mais pobres. Portanto, a Sim, mortalidade é cerca de 40% inferior no quartil dos mais ricos comparados com o quartil de dos mais menor pobres, sim. riqueza dos mais pobres. Sim, o primeiro quartil, é sempre o primeiro quartil que são os que têm menos riqueza, que são outra maneira de dizer é que são os mais pobres, e comparamos com os que estão no quarto quartil, que são os que têm mais riqueza. Exatamente. Uma coisa importante é dizer que a maneira como nós definimos riqueza é literalmente todos os ativos menos todos os passivos, menos toda a dívida. Então, a riqueza pode ser negativa, pode ser positiva, Por uh, país. por país e por faixa etária. Uh, Nós, a maneira como definimos os tais quartis, nós queremos, nós aqui dizemos que queremos comparar maçãs com maçãs e laranjas com laranjas. Então, a maneira como nós fazemos isso é dizer, ok, então quem é que são os meus pares? Os meus pares na prática vão ser as pessoas da minha faixa etária e da minha região. A região é definida por país, Estados Unidos versus os 16 países europeus, cada um deles, e depois dentro desses nós não pomos toda a gente no mesmo bolo, na prática criamos distribuições por grupo etário, dos 50 aos 59, 60 aos 69, 70 a 79 e depois 80 a 85, porque nós esperamos que cada um desses grupos tenha uma life expectancy diferente em 2010, então nós também queremos também não é só a life expectancy que nós esperamos que seja diferente, é mesmo a distribuição da riqueza em cada um desses grupos. Por isso, quando eu digo que as pessoas estão no primeiro quartil, é o primeiro quartil do seu grupo, certo? Mas depois Ok. nós vemos, independentemente de onde estiverem, os que estão no quarto quartil têm 40% melhor sobrevivência dos que estão no primeiro quartil, dos mais pobres. É um Isso é resultado por si só impressionante, não é? certo, isso, exato. E isto é quando nós olhamos, nós aí estamos a combinar toda a população, todos os indivíduos que estamos. Nós usamos Survival Analysis para estudar isto e por isso nós o fazemos um Cox Proportional Hazards Model, em que metemos toda a gente no mesmo modelo e ajustamos para o quartil e separadamente ajustamos para a região. Então, quando nós olhamos para o coeficiente do quartil, o que aquilo nos diz é de facto o efeito de ser dos mais pobres comparado com ser dos mais ricos across all regions. Eu, Os tais 40%, de facto, a mim é bastante chocante. Porque no fundo são 10, 12 anos de estudo em que, de facto, sabemos que é a altura em que a mortalidade vai ser mais elevada, em geral, mas é uma diferença muito grande. eu queria também chamar a atenção dos nossos colegas que vale a pena depois consultarem o artigo. Nós vamos, juntamente com o podcast, vamos partilhar o link de acesso ao artigo e na figura 1 os autores apresentam realmente as curvas de sobrevida
das curvas Kaplan-Meier por diferentes regiões, digamos, da Europa e também dos Estados Unidos e por quartil de riqueza. São gráficos muito interessantes em que se percebe claramente como realmente as pessoas no quartil de maior riqueza têm muito melhor taxas de sobrevivência comparadas com aquelas que estão no quartil de menor riqueza. Também uma coisa que eu acho que impressionou um pouco até os órgãos da comunicação social, e este artigo tem tido realmente alguma visibilidade nos órgãos de comunicação social e canais generalistas. Eu já li algumas notícias sobre este artigo. É, por exemplo, o facto de os indivíduos do quartil de menor riqueza ou do quartil mais pobre dos Estados Unidos apresentarem, por exemplo, uma taxa de mortalidade de algumas regiões dos Estados Unidos apresentarem uma taxa de mortalidade mais elevada do que os seus pares europeus. Ou seja, este estudo também permite um bocadinho essa visibilidade e para mais que sabemos que os sistemas de saúde são bastante diferentes aqueles da Europa, universais, quando comparados com os Estados Unidos. Também ainda em alguns casos, os americanos mais ricos, do quartil de maior riqueza, têm esperança de vida semelhante a alguns países europeus nos quartis de mais pobres. Portanto, nos Estados Unidos não basta só ser mais rico, como provavelmente há aqui algo mais que contribui para esse fator. Tem-te chegado algum feedback? Tens notado um bocadinho esta leitura nos órgãos de comunicação social aí depois da publicação do artigo? Sim, nós temos, neste momento já vai em centenas de artigos que foram, artigos nas notícias e que foram Menções escritos nos canais sobre isto. noticiosos, não é? Sim. Ah, e o headline basicamente é o mesmo. É, até os mais ricos nos Estados Unidos têm mortalidade comparável com Os mais pobres da os Europa. mais pobres do Northern and Western Europe. Isso é o headline. Na prática, quando eu fiz o trabalho, não é? Eu comecei e fiz as tais Kaplan-Meier curves, quando eu vi aquilo eu pensei, ai meu Deus, tipo, ai, ai. Pensei, ok, vou ter muito trabalho em garantir que isto é o resultado, isto está feito, está bem feito, o que eu fiz está correto, que não tem um bug no código, não é? A reação nesse momento é pensar, sinceramente, é pensar, ok, agora vou passar meses a garantir que de facto isto é verdade. E que o resultado está certo e que tudo nos dados está certo, tudo no código está certo. Mas e depois, mesmo todo o processo de revisão no New England foi garantir que aquilo é verdade, não é? Na prática foi um processo super interessante, aprendi imenso, até com o processo da revisão. Ah, Quantas vezes é que o paper foi e veio? foi 3 vezes. Tivemos review na terceira revisão. Bem, A terceira revisão já não foi já tipo veio novos accepted. cálculos. Sim, ao fim da terceira depois já veio mais, mas Que alívio! sim, já estava. Eles a certa altura diziam, não, é mesmo para, nós queremos o paper, agora é mesmo a questão de dizer, agora faz mais isto, e faz mais aquilo, e faz o outro, e faz Uhum, isto, e o uhum. diabo a quatro, né? Mas eu agradecida, porque se alguém me perguntar, tens a certeza do que fizeste? Eu tenho certeza absolutíssima. Não sou só eu que tenho a certeza, isto teve um escrutínio giríssimo. Claro, claro, Mesmo, claro. mesmo muito giro. Já Mas, agora, na prática, quando surgiu a ideia de investigação e quando começaram o trabalho, vocês já tinham na vossa mente que poderia ser um paper publicável no New England? sinceramente, quando começou, nós pensámos, se calhar isto é uma research letter no JAMA. Era um bocado esse o nosso target no princípio. Mas depois, quando eu de facto fiz as Kaplan-Myers, então aí já pensámos, não, isto acho que nós, se Pode ter calhar, um potencial maior. sim, isto é um artigo completo, porque Então lá só está, quer demorei. dizer, aquilo que eu dizia a respeito dos gráficos e das curvas Kaplan-Meier, realmente Uhum. até vocês impressionaram, não é? Sim, foi mesmo. E na prática depois é dizer, ok, então das Kaplan-Meiers é tal história que dizias no início, não é? Ok, mas as Kaplan-Meiers não ajustam para os social demographics, não para os fatores de confuntimento, não ajustam para isso, então depois foi, ok, não dá para fazer isto de uma maneira
simplista, não é? Nós não faz sentido pegar nisto e dizer, olhem, é só este resultado. Não, isto agora é para escavar o mais possível e limpar o resultado o mais possível no fundo, de certa maneira, como, imagina, andámos à caça, encontramos um diamante em bruto, não é? E Claro. depois o trabalho foi limpá-lo. Muito interessante, muito Mas foi interessante, mesmo isso. muito interessante. Sara, este vosso trabalho também dá, no fundo, uma nova visão sobre algo que nós já sabemos desde há muito, que é os determinantes sociais da saúde. Uhum. E, no fundo, vem também aqui proporcionar alguma reflexão sobre o impacto que determinantes sociais têm realmente nos outcomes e relacionados com a saúde. Essa reflexão também existiu no vosso grupo? Sim, todos os dias. Nós temos essa reflexão todos os dias em todos os papers que fazemos, para ser completamente sincera. E neste paper em particular. Mas este paper, há uma parte importante que sejam os determinantes sociais de saúde e há outra parte são os determinantes da sociedade de saúde. Hum. Uma coisa é os comportamentos individuais e outra coisa é como é que a sociedade se organiza, não é? E de certa maneira, o que isto nos mostra, em particular com o tal resultado de até os mais ricos nos Estados Unidos terem os piores resultados de saúde, não é? O que isto nos mostra é que há um elemento de organização da sociedade e das prioridades, na prática das prioridades da sociedade, que tem um efeito ou que têm uma correspondência ou que estão associadas com os resultados em saúde da sociedade. Por isso, uma parte de facto são os comportamentos individuais e os determinantes sociais, que não sejam determinantes clínicos, não é? Mas isso é ao nível individual, e a outra é dizer, mas há alguma coisa mesmo na sociedade ou na forma como a sociedade se organiza, como decide gastar o dinheiro da sociedade, não é? O que nós chamamos de social spending, e quais são as prioridades que implementa. Há uma associação desses elementos com os tais resultados em saúde. E isso é o que, de facto, nós abrimos agora um bocado, abrimos esse campo de investigação e na prática agora temos outros projetos que olham para diferentes dimensões disto e vai desde coisas mais diretamente ligadas aos determinantes sociais, mas também a política fiscal, a política do orçamento, a política de social policy, e são todos esses elementos que nós agora temos na mesa e estamos a estudar. Muito interessante mesmo. Eu diria, colegas, que este estudo realmente mostra de uma forma muito clara que os níveis de riqueza são um determinante poderoso da sobrevivência e também confirma que os contextos político-sociais podem ampliar ou mitigar esse impacto. Enquanto clínicos, colegas, no fundo, devemos olhar e continuar a olhar, como sempre fizemos, e sobretudo na área da medicina geral e familiar, para além da biologia, e integrar então a perspectiva social e económica também na nossa abordagem aos nossos pacientes. Sara, muito, muito obrigado. Foi mesmo um gosto enorme ter-te connosco no nosso podcast. E felicidades, imagino que nos próximos dias tenhas que responder a muitos mails e a muitos contactos relacionados com este vosso artigo, com esta vossa publicação, e muitos parabéns pelo trabalho desenvolvido. Muito, muito obrigado. Obrigada eu. Caros colegas, como sempre, foi um gosto ter-vos desse lado. Obrigado por nos ouvirem. Se acharem interessante, partilhem com os vossos colegas e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.